Graça e paz, queridos. Amém. Já louvei um pouco aqui, já estou um pouco rouco, né? Mas é isso aí. Você vai fazer ao Senhor, faça com intensidade. Amém? Quem está feliz, diga amém. Isso. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Amém? Algum tempo atrás, numa sexta-feira, a palavra de Deus diz que o inferno comemorava uma suposta vitória sobre aquele que é sobre todos os nomes, que é sobre todos. Mas Jesus, ele disse que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém? E hoje nós celebramos essa data, esse terceiro dia. Amém? Cristo vive, queridos. Então não fica triste, sempre feliz, porque aquilo que o Senhor, ele promete, ele cumpre. Amém? Eu estou muito feliz de estar novamente aqui ministrando a palavra do Senhor Deus nessa casa. Por dias, né, nós temos sido abençoados aqui, o pastor estava viajando, mas deixou uma equipe forte aí, abençoada, né, que nos abençoou muito através da palavra e dos louvores também. E hoje nós estamos aqui para também contribuir com o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nesse instante. O pastor já pôde orar por nós. E sem demorar muito, nós queremos entrar na palavra de Deus. Aleluia. A palavra dessa noite que nós vamos estar ministrando está no livro de Efésios, capítulo 4, né? De 1 a 3. Glória a Deus. Eu estou feliz por você estar aqui, porque quando eu venho para cá, eu sempre oro para que o Senhor, ele traga aquelas pessoas que ele sabe que precisa ouvir a palavra que vai ser ministrada. Porque muitas vezes, irmãos, nós viemos para cá, quem vem ministrar uma palavra, a pessoa, ela prepara até um esboço. Ela prepara uma mensagem. Mas chega aqui em cima, o Senhor é que direciona. Tudo pode mudar. Amém? Para que Deus possa alcançar o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. Eu não sou muito de usar esboço, eu preparei um esboço, eu não sou muito de usar esboço, mas se eu sair aqui é porque o Senhor também direcionou, porque assim colocamos diante dele. E nós vamos fazer a leitura da palavra, já estamos todos aqui. E a palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2, aí nós já temos uma resposta, né, sobre como é essa forma de ser, dessa vocação, desse chamado. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Acredito que a maioria dos cristãos, dos pregadores, são pessoas que admiram a pessoa de Paulo, né? Por quem foi Paulo e pelo trabalho que ele exerceu diante do Senhor. Era um homem que outrora era perseguidor da igreja, e ele se dizia zeloso da obra, mas o zelo dele trazia prejuízo para a igreja, porque ele queria matar, ele queria prender, ele queria deter o crescimento de algo que estava além do seu conhecimento, até que um dia o Senhor se revelou a ele. E quando o Senhor se revelou a ele, então, né, todas as suas estratégias, todas as suas formas de trabalhar, supostamente trabalhar para o reino, né, porque ele fazia aquelas coisas achando que estava fazendo certo. Então todas as suas teses caíram por terra, quando
ele conheceu a Jesus. E eu admiro Paulo, porque quando Paulo ele escreveu a maioria de suas cartas, ele estava preso. Ele estava no presídio. Durante algum tempo ele foi preso durante a sua própria casa, né? Foi um preso domiciliar, mas depois foi preso novamente, foi preso num cárcere fechado. Mas você sabe uma coisa interessante que me chama na vida de Paulo? É que ele diz aqui, olha, no versículo 1, que nós lemos aqui: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de quem? Do Senhor. Prisioneiro do Senhor. Você sabe o que ele está querendo dizer? Não são as algemas que me prendem. Não são as paredes do cárcere que me prendem. Não são as cadeias que me impedem. Porque ele estava lá dentro do cárcere, mas ele estava escrevendo os evangelhos, ele estava mandando cartas, ele estava ministrando de lá, ele estava ensinando. Onde os seus pés não puderam ir, a sua voz chegou através das cartas. E você sabe por que você está aqui hoje? É porque essas cartas, elas cantam, elas ecoam, esse eco, essa voz do presídio ecoa até a sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. E eu queria dar um tema para essa mensagem. E se eu fosse colocar o tema para essa mensagem, eu queria dizer o caráter do chamado. Talvez nós vamos falar algumas coisas aqui que talvez possa virar uma chave dentro de você, que possa te trazer um entendimento a respeito do seu chamado, a respeito da sua vocação. Essas palavras, elas têm um sinônimo, não é? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, as pessoas elas chegam dentro da igreja, passa 1, passa 2, passa 3 anos, e as pessoas elas não conseguem se encontrar dentro da igreja. Por quê? Porque elas não entendem por que elas foram chamadas. Eu fui chamado para quê? E dentro dessa palavra nós vamos tentar compreender um pouco a respeito disso, né? E ele fala que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, né? Isso é uma coisa que nós temos que aprender muito da igreja, suportar uns aos outros, isso em amor, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é o vínculo da paz? Por que a guerra? Porque aquele vínculo, aquilo que ligava as pessoas na paz, foi quebrado. Então, quando quebra-se aquele tratado de paz, então vem as guerras, vem os tratados. Isso eu não falo grandes nações, às vezes é dentro da igreja, isso às vezes é dentro de casa, isso às vezes é dentro do casamento. Quebrou a paz, quebrou, lá vem guerra, lá vem problemas, né? E Paulo, ele começa a ensinar isso para a igreja, né? E ele fala de andar de modo digno. Quando ele diz, olha só, rogo-vos, pode voltar, irmão? Rogo-vos, pois, eu como prisioneiro do Senhor. O que é rogar? Rogar é a pessoa clamar, é pedir com intensidade, pedir com uma certa firmeza, né? Eu rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno. O que é andar de modo digno? Eu ando de modo digno porque eu pago minhas contas em dia. É andar de modo digno? Não, isso é sua obrigação. Como cristão, você tem que pagar suas contas em dia. Como cristão, você não deve dever a ninguém, porque a Bíblia diz, olha, a ninguém deveis nada, só o amor. Nada. Se pensar, nem o amor, porque o amor nós temos que dar a todos. Andar de modo digno é que eu tenho que andar bem vestido. Não, você tem que andar de forma adequada, né? Da forma que o Senhor
te chamou. Mas, para nós entendermos essas coisas a respeito do seu chamado, nós temos que entender que você foi chamado para um propósito. Para você entender como você foi chamado. Nós vamos entender que tudo que foi feito, tudo que foi criado para um propósito. Amém, queridos? Um propósito. Por exemplo, esse púlpito aqui, ele foi feito com um propósito. Qual o propósito dele? Alguém um dia viu um pregador pregando, e ele ficava com a Bíblia na mão, com a palavra na mão, talvez, né? Me sumiu o nome da palavra? Bolo, né? E aquela pessoa ela tinha uma dificuldade de pregar daquela forma. E alguém pensou, olha, vou fazer alguma coisa para poder ajudar aquele pregador. Então nós vamos fazer um púlpito. Então qual é o propósito do púlpito? Colocar a Bíblia para que alguém possa pregar, né? Nós temos violão, nós temos guitarra, cada coisa que temos aqui tem um propósito. Qual o propósito do violão? É que através das suas cordas soa um som, né, que vai harmonizar com as vozes que vão estar ministrando, que vão estar cantando, e assim, tudo que é criado, querido, tem um propósito. Esses bancos que vocês estão sentados nele, um dia o Senhor, Ele colocou ao coração de alguém, para que este ministério, para que essa igreja ela fosse criada, ela fosse construída. E quando alguém logo pensou em levantar as paredes, construir a igreja, alguém pensou, precisamos de bancos para a igreja, para que os irmãos possam se assentar, para que eles possam ter o mínimo de conforto para poder ouvir a palavra de Deus. Então tudo tem um propósito. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando você foi criado, você também foi criado com um propósito. Vamos entender isso? Abra a sua Bíblia. Aí, em 2 Timóteo 1,9. Quando Deus, Ele te formou, quando você estava lá uma sementinha, dentro do ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já tinha um propósito para você. Deus, Ele já sabia o que você seria, Ele já sabia para que você serviria, Ele sabia onde você atuaria, porque você sempre foi importante do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, olha, você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu achava bonito, querido, eu achava muito bonito quando às vezes eu estava na igreja e Deus levantava um profeta, apontava o dedo para alguém e falava assim, varão, você é escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu ficava assim, oh meu Deus, Deus nunca falou isso comigo, será que eu não sou? Será que é só quem os levanta, aponta o dedo e fala, você é um escolhido desde o ventre da mãe? E eu sempre esperava que um dia Deus levantasse alguém e falasse que, olha, você é escolhido desde o ventre da minha mãe. Mas como eu poderia ser escolhido desde o ventre da minha mãe? Minha mãe não era evangélica, ela não servia a Deus, né? Aquela coisa da infância ministerial. E eu não conseguia compreender, e passado o tempo, Deus vai nos ensinando, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dando maturidade, para poder compreender estas coisas. E nós entendemos que quando você estava lá no ventre da sua mãe, lá dentro do ventre da sua mãe, você já era escolhido de Deus. Você já foi separado para o uso de Deus. Deus já sabia que hoje, nessa data, você estaria aqui servindo a Ele, não é? E olha só, antes de nós lermos a palavra, eu quero contar um pequeno testemunho, algo que aconteceu essa semana. Eu tenho minhas redes sociais, no Facebook, tem uma jovem, e o nome dela é Juliana, não é a Ju daqui, é outra Ju. E eu sou amigo da mãe dela há muitos anos, e eu lembro dessa menina novinha, eu vi ela crescer, hoje ela está com seus 30 anos, eu acredito, e essa moça,
ela postou alguns vídeos nas redes sociais dela, e algo que me chamou a atenção, porque ela era uma jovem assim, muito bonita, e de repente, aquela jovem, ela posta algumas fotos com cabelo curtinho, tinha um cabelão bonito, sabe? Eu gosto muito de cabelo, porque eu já trabalhei muito com isso, vendi muito cosméticos, né? Então, e ela tinha um cabelo muito bonito, e de repente aquela jovem agora, ela posta umas fotos com um cabelo bem curtinho, cacheadinho, né? E eu falei, meu Deus, eu fiquei horrorizado, fiquei assim, escandalizado com aquilo, né? Como que ela teve coragem de fazer uma coisa dessa com o cabelo dela? Interessante que não foi só eu que pensei dessa forma. Outros pensaram e mandaram mensagem para ela: você está louca? Como que você fez uma coisa dessa com você? Aí ela se viu na condição de ter que postar alguns vídeos para poder contar o porquê que ela fez aquilo. E eu fui acompanhar, fui matar minha curiosidade, porque eu também estava estarrecido com aquilo, né? E ela começou a contar que ela, quando era novinha, ela fala que ela não era muito bonita, ela era feinha, e ela aguentava muito bullying na escola, por causa do seu cabelo cacheado, seus cabelos, né? Ela não tinha um cabelo bonito, e às vezes a mãe tentava arrumar, a mãe passava ali algum creme, alguma coisa para poder, aí quando secava o cabelo virava, eles chamavam ela de Juba de Leão na escola, e colocava nela muito apelido, e ela chegava em casa arrasada. E aí quando ela foi crescendo, ela foi, né, se tornando ainda mais vaidosa, aí começou a descobrir alguns produtos que deixavam o cabelo mais bonito, e à medida que ela ia ficando mais bonita, ela ia recebendo elogios, e aqueles elogios iam cada vez mais fazendo ela se tornar mais dependente da sua aparência. Era o cabelo, e a vaidade chegou num tal limite que ela não ia na esquina sem estar maquiada. Era uma vaidade profunda. E há cerca de uns 2 anos atrás, eu acompanhei pelas redes sociais, eu vi quando ela se converteu ao Senhor, Deus salvou, e era uma coisa isso que escravizava ela, porque ela era dependente da aparência dela, porque através da sua aparência chamava os elogios, as pessoas elogiavam, né? E aquilo ali alimentava o ego dela. E você sabe o que aconteceu com ela? Um dia ela se percebeu que ela era escrava do seu orgulho, do seu capricho, da sua vaidade. E aquilo ali começou a incomodá-la, e ela já não estava, porque agora ela estava ouvindo o Evangelho começava a bradar dentro do coração dela, né? Para que a pessoa, ela seja livre da sua vaidade, que a pessoa seja livre em Cristo Jesus, porque quando nós estamos em Cristo, meu querido, olha, as algemas, elas se rompem. Quando você está em Cristo, aquilo que te prende, te liberta, pelo poder que há no nome de Jesus. E essa mulher então, essa jovem começou a ficar muito incomodada com aquilo. Ela ia para a igreja, ouvia a palavra, mas não era porque era uma igreja que mandava, que batia naquela situação, é porque dentro dela havia uma voz que falava com ela. E a gota d'água foi quando as coisas que aconteciam com ela quando era pequena começou a acontecer com a filha dela. Ela tem uma filhinha mais ou menos de uns 8 anos de idade, e a menina tem um cabelinho todo cacheadinho, cá nas costas, lindo o cabelo da menina, mas a menina falava: mamãe, eu quero o meu cabelo igual ao seu, mamãe, meu cabelo é feio, lá na escola eles falam que o meu cabelo é feio. E aquela jovem agora passou a se ver na filha, meu Deus. E ela tentando acalmar, falando: não, filhinha, o cabelo da mamãe não é assim,
o cabelo da mamãe é igual ao seu. É porque a mamãe fez algumas coisas no cabelo, mas mamãe, então eu quero que a senhora faça o mesmo no meu cabelo. 8 anos, 7, 8 anos de idade. E outras pessoas já falando para a mãe, olha, faça com ela. Porque a menina não estava nem se parecendo com a mãe, porque era um cabelo diferente. E ela se sentiu então aprisionada à sua vaidade. Era algo que deixava ela presa no mundo que não permitia ela expressar o Cristo que havia nela, porque a aparência dela estava em primeiro lugar. Vocês estão me entendendo? Tem coisas na nossa vida que precisam ser tirado, queridos. Tem coisas nas nossas vidas que precisam sair para que o brilho de Cristo seja refletido para os homens, seja refletido para as pessoas. E ela colocou um propósito no coração dela que tudo que ela fosse colocar nas suas redes sociais teria que expressar Cristo naquilo que ela fazia. E ela tomou a decisão então de cortar os seus cabelos. E ela foi cortar os seus cabelos e o marido dela fica assim, né? Meio assustado, mas foi com ela. E quando chegou lá, o coração dela apertou, porque ela era apegada àquilo. Faço, não faço, faço, não faço, não, mas eu vou fazer. E falou que a cabeleireira, corta tudo que tiver liso no meu cabelo. O cabelo dela ficou muito curtinho. A cabeleireira foi sábia, porque tirou até o espelho da frente, para ela não se ver cortando o cabelo. O cabelo dela ficou curtinho, bem Joãozinho, né? A gente fala, bem Joãozinho. Todo cacheadinho, mais enrolado que o meu. E essa moça então, ela passou a dar esse testemunho. E eu achei lindo. Você sabe por quê? É porque ela entendeu que o brilho dela não pode ser maior que o brilho de Jesus, de Cristo na vida dela. Ela estava querendo se colocar de uma forma digna diante do Senhor, digna para poder ser representante de Cristo aqui na terra, porque você é um representante de Cristo aqui na terra. A sua vida é um livro aberto, é uma carta aberta, que as pessoas têm que olhar e achar Cristo dentro de você. Se a sua vaidade, eu não estou falando para você fazer isso não, viu meu irmão? Viu, irmãs? Mas se tem algo que te prende, seja a área que for da sua vida. Essa moça falou do cabelo, mas algumas pessoas têm outros tipos de vaidade, tem outros tipos de coisa que aprisiona. Tem pessoa que não pode ter dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele se transforma, ele é outra pessoa. Mas andar de forma digna. E o que é andar de forma digna? Onde que o Senhor te chamou? Vamos ler? Vamos ler comigo? Que nos salvou. Mais forte. O que nós lemos aqui é para você entender quando você foi chamado por Cristo. Você entendeu que você foi formado, que você foi criado com um propósito. Mas agora você está entendendo quando você foi chamado. E onde você foi chamado? Alguém entendeu? Vamos ler mais uma vez? Tá bom, tá bom. O seu chamado veio quando o Senhor te salvou, querido. O seu chamado em Cristo vem a partir do momento que você entendeu a mensagem, ouviu a voz, se rendeu a Ele. Imediatamente o chamado dele já veio para você, para servi-lo. Olha, que nos salvou e chamou com santa vocação, ou com santo chamado, segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio
propósito e graça. Deus te chamou para um propósito. E você precisa descobrir isso dentro de você. Deus está virando uma chave dentro de você, para você entender o motivo da sua existência. O motivo de você estar aqui respirando o ar que o Senhor nos dá. O modo digno, servir ao Senhor de modo digno, é dizer sim a Deus quando Ele te chama. Quando o Senhor te chamou, te salvou, te chamou, você disse sim para Ele? Amém? Eu acredito que todos aqui disseram sim para Ele, não é? Se você está aqui e você serve ao Senhor, um dia você disse sim para Ele. E se porventura alguns de vocês, como meus filhos, que foram nascidos no Evangelho, no berço Evangelho, foram criados no berço Evangelho, um dia eles tiveram que atentar para a palavra de Deus, para esse chamado do Senhor, e um dia eles tiveram também que confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, diante de Deus e diante dos homens. Não basta você só nascer e ver esse Evangelho. Não basta você ser filho de crente. Não basta você ser filho de pastor. Você tem que atender ao chamado de Cristo, que está te chamando. E Ele te chama, e você sabe que Ele te chama, porque a voz dEle ecoa dentro de você. Então você precisa dizer sim quando é chamado. E quando você diz sim para esse chamado, então, querido, é certo que vai ter uma caminhada. Vai ter uma caminhada com o Senhor. Essa caminhada nem sempre ela vai ser fácil. Essa caminhada nem sempre ela vai ser suave. Muitas vezes você vai passar dias difíceis, você vai passar apuros. Mas em todos esses dias, em todos esses caminhos, o Senhor Ele vai estar com você. Sabe por quê? Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser ir ao Pai, você tem que ir por meio dEle, porque Ele é o caminho. Vai ter uma caminhada. Você está disposto a caminhar com Cristo? Tem pessoas aqui que já caminham há 2 anos, 5 anos, 10 anos, alguns têm mais, alguns têm 30 anos que caminham com o Senhor, talvez tem mais. E olha, pode ter gente que pode começar a caminhar com Cristo hoje, porque Ele te chama, Ele quer te salvar e quer te chamar para o reino dEle. Sabe por quê, querido? Porque Ele te formou com um propósito. Você não nasceu porque seus pais quiseram, talvez nem nasceu porque seus pais quiseram. Talvez você tenha muitos traumas na infância. Talvez você ouviu muitas palavras de maldição contra você. Mas quem te chamou não foram seus pais. Quem te chama é o Senhor Jesus. Quem te chama é o Senhor Jesus. Olha, a palavra de Deus nos fala de um jovem rico. O jovem rico teve caminhada com Jesus? Sim ou não? Não. Porque ele bem queria caminhar com Jesus, né? Jesus fazia milagres, curava, multiplicava os pães. Jesus fazia coisas extraordinárias, encantava as pessoas. Todo mundo queria então andar com Jesus, ser amigo de Jesus, e ele estava ali, porque ele via as coisas que Jesus fazia. E um dia ele perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar o reino eterno? E Jesus, que conhece o coração dele, assim como conhece o meu, que conhece o seu, ele falou assim: olha, pega todos os seus bens aí e dá para os pobres, e vem, siga-me. Mas aquela palavra de Jesus foi pesada no coração dele, como à primeira vista foi pesada no coração da jovem Juliana que eu acabei de contar. Foi pesado. Não é fácil você abrir mão de algo que te prende.
E aquele rapaz, ele não teve caminhada com Jesus. A Bíblia diz que ele se entristeceu e deu linha, meteu o pé, foi embora. Ele não teve caminhada com Jesus. Mas a Bíblia fala de um jovem que estava pescando, estava lançando as redes, e Jesus falava assim: olha, venha, siga-me. E a Bíblia diz que Pedro, ele largou as redes, deixou para lá, e Jesus falou assim: olha, de agora em diante eu vou te fazer pescador de homens. Ele ia continuar pescando, agora era homens. Quando Jesus, ele entra na sua vida, ele muda tudo, ele tira tudo do lugar. Pedro agora não precisava mais ir para o mar, ele ia com Jesus. A palavra de Deus fala de uma outra pessoa, de um homem chamado Zaqueu, e todos conhecem a história de Zaqueu. Jesus estava passando, ele queria ver, porque a fama de Jesus havia passado no lugar onde ele morava, e ele queria ver quem era Jesus, e baixinho, coitado, teve que subir numa árvore para poder ver. E quando ele foi percebido por Jesus, e Jesus fez para ele o chamado, Jesus virou para ele e falou assim: olha, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que ele imediatamente desceu e recebeu a Jesus. E quando ele recebeu Jesus, você sabe a primeira coisa que ele falou com Jesus? Enquanto os fariseus estavam lá, olha, falando, né, de Jesus, metendo pau em Zaqueu, metendo pau em Jesus, a primeira coisa que ele fez foi entender que ele era um pecador, que a sua conduta de vida não era uma conduta de vida que agradava a Deus. E ele logo falou: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres, e todo aquele a quem eu defraudei, a todas as pessoas que eu causei algum tipo de prejuízo, eu vou retribuir, eu vou pagar, até de uma forma maior. Sabe por quê? Ele entendeu o chamado, ele entendeu quem estava chamado. Será que teve caminhada de Jesus com Pedro? Teve caminhada de Jesus com Pedro. Será que teve caminhada de Jesus com Zaqueu? Não foi um dos 12, mas o nome dele está aqui. Amém? Vocês estão me entendendo, querido? Vocês estão caladinhos, né? Eles disseram sim para o Senhor. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. A sua resposta a Cristo é maior quando você tem gratidão, certo? Quando você tem gratidão a Deus, a sua resposta a Cristo ela é maior, né? E quando isso acontece nas nossas vidas, muitas vezes a gente que está na igreja, ou trabalhando à frente de algum ministério, seja era o ministério de louvor, seja das irmãs, né, dos homens, eu não sei quais são os ministérios, né, que existem aqui. Muitas vezes nós nos decepcionamos com algumas pessoas, porque muitas vezes nós investimos tempo, nós investimos palavra, nós investimos amor, e muitas vezes as pessoas elas nos respondem com ingratidão. Isso acontece muito dentro da igreja, e muitas vezes isso traz frustração para aquela pessoa que se dedicou àquela outra, que se aplicou àquela outra pessoa. Se tem uma coisa triste, é a ingratidão, queridos. Mas deixa eu ensinar alguma coisa aqui para você. Quando isso acontecer,
Não fica triste com aquela pessoa, não. É porque você investiu de forma errada. Se isso acontecer, você investe em alguém como Cristo investe nas pessoas, sem esperar retorno, sem esperar que aquela pessoa te traga algo em troca. Aconteceu isso muito comigo, até que um dia eu aprendi. Eu ouvi uma palavra e aprendi. Ajudava, corria, fazia as coisas para as pessoas, ajudava, pastor, as pessoas, sabe? E entrava em favela, entrava nas quebradas, entrava nas bocas de droga e fazia para poder buscar as pessoas. E aí a pessoa depois não estava nem aí, não ia para a igreja, sabe? E eu ficava triste porque, poxa, eu investi tanto tempo, eu empenhei. Mas é porque eu fazia as coisas esperando um resultado que me fosse agradável, que me fosse favorável. Eu esperava um resultado que superasse as minhas expectativas. Mas quando você faz por Cristo, você não tem que esperar nada das pessoas. Você sabe por quê? Porque é ela com Deus. Ela precisou de amor, Cristo te levantou para dar amor. Estava com necessidades financeiras, Cristo levantou você, levantou irmãos da igreja para poder ajudar, e ela foi abençoada financeiramente. Se a pessoa não corresponde, não é culpa sua. Não põe essas expectativas, porque é Cristo que vai se ver com ela. Se foi Cristo quem deu, Cristo não te cobra nada, querido. Cristo não te cobra nada. Sua resposta a Cristo é maior quando você tem gratidão por aquilo que Cristo fez por você. É fácil de nós entendermos isso. Eu não queria que a mensagem fosse uma mensagem chata, sabe? Não é aquela mensagem de hoje para poder pular da cadeira da glória e virar. Mas é para que hoje é só para Deus te dar um entendimento. Tem dia que a gente pula, a gente rola, a gente, a unção do telefone, faz muitas coisas. Aqui é uma igreja pentecostal. Mas quando Deus também falou com Elias, Deus falou por meio do fogo, falou por meio de outras formas, me fugiu agora, mas ele também falava de uma forma suave. Tem dia que você precisa ouvir de forma suave. Deus quer te trazer esse entendimento. A sua resposta a Cristo é maior quando você tem gratidão. Alguém se lembra, por exemplo, dos 2 devedores? Quando Jesus perguntou para Simão: Simão, 2 homens deviam seu senhor. Um devia 500, outro devia 50. Quem você acha que foi mais grato ao Senhor? Certamente aquele que devia 500. Por quê? Porque ele foi mais perdoado. O valor que ele devia era muito maior. Aí a pergunta que eu faço hoje: quanto você é grato ao Senhor? Qual o seu nível de gratidão a Deus? Nós estamos falando de um chamado. Ele te chamou para poder fazer algo, Ele te chamou para poder dar sequência àquilo que Ele iniciou alguns anos atrás, aquilo que os discípulos deram sequência. Hoje você é a pessoa encarregada, chamada para dar sequência ao Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque tem pessoas, se nós demos uma volta aqui, olha, irmãos, tem muitos bares que estão lotados, tem uns paredão, o povo está lá, só no batidão, nem dança, mas está só embriagando. Quando chega em casa, a casa dele está destruída. Mas Deus, Ele nos chamou com um propósito. E qual o seu nível de gratidão a Deus hoje? Em outras palavras, de onde Deus te tirou? De onde Deus te chamou?
Tem muitos aqui, irmãos, que já eram para ter partido há muito tempo. Que a sua conta já venceu há muito tempo. Mas Deus investiu em você. A misericórdia dele, o amor dele te alcançou, te abraçou. A misericórdia do Senhor tem se renovado sobre a sua vida todos os dias. Maria Madalena era uma mulher que tinha uma vida que não era uma vida digna de uma jovem, de uma mulher prostituta. Era aquela que passava na rua e as senhoras da sociedade, aquelas mulheres de bem, viravam o rosto. Quando algum homem olhava, olhava com um olhar meio sinistro, meio que querendo alguma coisa. Era uma mulher que era mal vista. Mas um dia o olhar dela se cruzou com o olhar de Jesus. E o amor de Deus constrangeu aquela mulher. Ela foi liberta. Os demônios foram embora. E aquela mulher então, ela sabia de onde o Senhor a havia tirado. Ela sabia de onde o Senhor havia enfiado a mão para tirar ela. Olha, lá do fundo do poço, do charco horrível de lodo. E agora colocou os pés dela sobre uma rocha firme. Um dia o Senhor, Ele fez isso com você. Ah, pastor, mas eu sou jovem, sou novo, nunca passei por isso. Louvado seja Deus. Tem a multiforme graça de Deus. Em cada pessoa Ele trabalha, Ele age de uma forma diferente. Agradeça a Deus pelo lar que você teve, pelos pais que Deus te deu. Talvez você não é nem merecedor dos pais que você tem, por causa da sua ingratidão, do esforço que um pai que às vezes levanta de madrugada para poder trabalhar, para colocar o sustento, de uma mãe que às vezes deixa de comer para poder comprar alguma coisa, para ver a filha sorrir, ver a filha feliz, e às vezes não está bom. Qual o seu nível de gratidão, de resposta com o chamado de Jesus? É quem sabe o quanto foi perdoado, é que sabe o nível, a altura do seu amor. Vocês já observaram que aquelas pessoas que eram traficantes, que trocavam tiro com a polícia, trocavam tiro com outros bandidos e não tinha medo de morrer, e essas pessoas, quando elas são resgatadas por Cristo, elas não têm medo de entrar nos lugares para poder levar o Evangelho? É gratidão, sabe por quê? Porque elas sabem de onde Cristo tirou. Tinha um rapaz, tinha um adolescente, um jovem no bairro que eu pastoreei alguns anos atrás, bons anos atrás. Ele era um rapaz bravo, bem Pedro, bem pavio curtinho, e tudo dele era resolvido no 38. E o bendito era tão valente que às vezes ele trocava tiro com os bandidos lá no bairro. Ele não se dava o luxo de esconder atrás de um poste. Ele andava com 2 revólveres. Não tinha medo. Mas Jesus falou assim: é desses que eu gosto. E um dia esse rapaz chegou na igreja e começamos a trabalhar com ele. Algumas vezes eu tive que ir nas bocas para poder buscar esse rapaz. Algumas vezes eu tive que ir em alguns locais que normalmente não se entra, para poder trazer esse rapaz de volta. E assim como o pastor fez com esses jovens que eu estou vendo aqui, comecei a discipulá-lo. Comecei a colocar esse amor pelo Evangelho dentro do coração dele. E ele começou a dar os primeiros passos, começou a pregar, começou a ministrar o Evangelho. Hoje, graças a Deus, ele também é um pastor. Deixou aquela vida bandida, começou a estudar, e hoje ele é um bom advogado e pastor para a glória do Senhor Jesus. Sabe? É quando você entende de onde Deus te chamou, é que você vai entender o nível de gratidão que tem no seu coração. É assim.
Tem que falar do gadareno, né? Era um rapaz que vivia no sepulcro, comia, né, restos mortais no cemitério. Ninguém conseguia prender aquele rapaz, porque toda algema que colocava nele, ele arrebentava, porque a força não era dele, era dos demônios que estavam nele. E um dia aquele rapaz, ele se encontrou com Jesus, e Jesus libertou aquele rapaz. E qual o nível de resposta dele? Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ir com o Senhor, eu preciso ir com o Senhor, eu preciso fazer, eu preciso falar para o mundo aquilo que o Senhor fez para ele. Jesus falou, não, você não vem comigo, você vai para a sua casa, e você vai falar tudo o que aconteceu com você, dentro da sua casa, com a sua família. Às vezes você não está fazendo nada aqui na sua comunidade, quer ser missionário na África, quer ser missionário não sei na onde. Primeiro começa perto de você, perto da sua casa. Mas aquele jovem, ele não negou o chamado de Jesus, não foi rebelde ao chamado de Jesus, e ele foi assim. O nível de resposta está no nível do seu perdão? Você sabe o quanto Deus te perdoou, mas será que o nível da sua resposta está no mesmo nível? Será que o que você tem feito com o seu chamado, com a sua vocação, está de forma digna do sim que você deu para Ele? Porque é assim, quando a gente aceita Jesus, né? Na verdade é Ele que nos aceita, né? Porque quem não prestava era nós, era eu, era você que não prestava, e Ele nos aceitou assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem um amor, a gente tem uma paixão, sabe? A gente tem um desejo de estar todo o tempo, todos os dias. A gente quer ler a palavra de Deus, a gente quer ouvir só louvor, a gente tem uma vontade louca de poder chegar ao dia do culto, para poder estar com os irmãos, para poder estar fazendo algo, né, que seja relevante à obra de Deus. Será que a nossa resposta está ao nível? Eu me lembro que quando eu aceitei ao Senhor Jesus, uns poucos anos atrás, uns 30 anos atrás, eu aceitei Jesus na igreja mais feia que tinha no bairro. Eu nem gostava de igreja barulhenta. O povo chamava a igreja de Pombal, porque ela era um caixote de madeira, os pisos eram de terra socada, os bancos, pastor, eram uns bancos fincados na terra. O dia que a gente estava na igreja, que chovia, a enxurrada passava dentro da igreja, a gente tinha que levantar os pés para a enxurrada passar. Que lugar feio, meu Deus. Não podia ter sido uma batista, não podia ter sido uma presbiteriana, nas igrejas bonitas. E não podia deixar os materiais, os instrumentos na igreja, porque consequentemente ia sumir. A igreja não tinha uma tranca, só um cadeadinho. Então, quando dava no domingo, que era o único dia que a bateria ia para a igreja, que só tinha uma guitarra e uma bateria, e nem era eu que tocava, então o rapaz da bateria, o jovem da bateria, convocava aquele monte de menino, mas eu queria participar, e para mim, que era o maior, sobrava o bumbo para carregar. Mas de onde ficava a igreja, os instrumentos? Na casa do pastor, até a igreja, irmãos, eu tinha que passar em frente aos barzinhos que eu frequentava, irmãos. Vai pensando. E eles me chamavam Ilcim, né? Irmão Ilcim, que eu era ratinho, não crescia, né? Depois que eu espichei, ficou Ilcim mesmo. Aí eu passava na porta dos bar, estava lá a galera, os colegas lá, e falavam assim: ei, Ilcim, onde é que vai ser o pagode hoje? Irmãos, eu enfiava a cabeça dentro do bumbo.
sabe? E tinha uma ponte para a gente poder passar, e eu andava olhando para o chão, seguindo o passo dos outros meninos que estavam na frente, para não me perder de onde eu estava, para não cair dentro do córrego, de vergonha. E um dia eu vi aquela palavra que diz que, né, aquele que se envergonhar de Jesus, né, do Filho, ele também se envergonhará da gente diante do Pai. E o dia que eu descobri isso na palavra de Deus, eu falei assim, está errado, tem que mudar. Aí nos domingos seguintes estava eu lá, aquele monte de menino carregando, um carregava o prato, outro carregava uma caixa, outro carregava uma coisa, e o grandão com bumbo. E quando os meninos passavam lá, e eu passava, e os colegas diziam, ei, Ilcinho, onde é que vai ser o pagode hoje? Aí eu gritava bem alto, vai ser lá na igreja tal, bora para lá, vamos todo mundo. E comecei a enfrentar eles, e vi que aquela vergonha tinha sido lançada fora, sabe? Eu tinha perdido aquilo, por amor de Cristo. E você sabe, quase todos aqueles colegas que zombavam de mim, servem a Jesus hoje, servem a Cristo hoje, estão felizes com suas famílias servindo a Cristo hoje. Ainda teve um que ia na minha casa, eu na igreja, ele chamando para poder ir para as baladas, para a noitada. E quando ele começava a me chamar, eu começava a falar de Cristo, começava a falar das coisas que eu estava vivendo lá dentro daquele caixote de madeira, aquela igrejinha feia, paia demais. E ele começava a me chamar e falar, e eu começava a falar de Jesus. Eu estava naquele primeiro amor, naquele entusiasmo. E um dia ele virou para mim e falou assim, olha, quando eu vier na sua casa, se eu for falar de Jesus para mim, eu não venho na sua casa mais. Eu falei assim, então não sei como é que vai ser, porque eu não paro de falar de Jesus mais. E estou aqui até hoje, 30 anos, falando de Jesus. E ele, Deus cuide dele. Oportunidade teve, não sei por onde anda, não sei como está a vida dele. Deus queira que tenha se encontrado com Cristo. Amém, queridos? Por que nós estamos contando isso? Porque quando você entender o nível da sua gratidão em resposta ao que Jesus fez para você, uma coisa vai acontecer com você. Um dia você vai se encontrar com Ele na glória. A Bíblia fala que todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia você vai estar com Ele, porque você está servindo ao Senhor. E vai acontecer duas coisas com você o dia que você se encontrar com Jesus. Você vai ter uma imensa alegria, porque você foi salvo com Ele e agora estava ali diante dos olhos do seu mestre. Mas quando você olhar para os olhos do seu mestre, você também vai ter uma grande vergonha, quando você olhar isso, essa palavra, que você vai pensar, poxa, pelo tanto que Ele me amou, o meu nível de resposta está muito abaixo do que eu poderia ter dado. Você sabe por que eu estou falando isso? É porque hoje você tem vida, você tem saúde, Deus cuida de você, não te deixa faltar nada, e até as lutas que vêm sobre a sua vida é para te fortalecer, é para te deixar mais forte, mais preparado. Qual é o nível de resposta que você tem com Ele? Vamos colocar de pé. Irmãos, eu não sou muito de assistir filme, sabe? Eu gosto mais de ver uma reportagem na TV, às vezes um futebol. Não sou muito de assistir filme, mas há muitos anos atrás, eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. Alguém aqui já viu esse filme? Já, né? Baseado em fatos reais. Ele era um homem que era dono de uma fábrica, e quando os judeus estavam sendo encaminhados para poder ir para o forno, né? Para serem assassinados pelos alemães. Este homem, eu acredito que ele era alemão também, não tenho certeza.
ele começou a resgatar alguns judeus para poder trabalhar para ele na fábrica. E aqueles judeus que iam trabalhar com ele na fábrica, de alguma forma escapava da morte. E esse homem começou a pagar por algumas daquelas pessoas. Ele começou a pagar para poder resgatar aqueles judeus. Um dia, ele viu o nível de gratidão que aqueles judeus tinham com ele. E quando ele percebeu o que ele estava fazendo, que a atitude dele era boa, ele começou a chorar e a entender que ele podia ter feito muito mais. Ele poderia ter salvado muito mais pessoas, muito mais, sabe? E eu não esqueci daquilo. É por isso que quando eu venho aqui, eu entro aqui, o Ministério de Louvor está louvando ao Senhor, eu venho como se fosse meu último culto. Eu louvo, eu canto, eu danço, eu levanto as mãos, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, sabe? Porque eu quero aproveitar, eu quero participar do culto 100%. Porque eu tenho um coração grato, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu era pobre, feio e perdido, mas o Senhor me encontrou. Hoje eu sou só feio. Pobre até melhorou um pouquinho. Hoje eu sou só feio. Mas o amor de Jesus é tão bom que Ele me deu uma esposa linda. Para melhorar, né? Deus, Ele fez e continua fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos neste momento. E que você pudesse refletir. Qual é o nível de resposta e gratidão a Jesus pelo seu chamado? Será que o que você tem feito, a sua resposta, está no nível de gratidão que satisfaça o coração do Senhor? Será que a sua resposta é somente vir aos cultos ao domingo? Será que a sua resposta é estar na frente de um ministério, do qual muitas vezes você vem contra a vontade, mas vem porque você é obrigado? Porque você tem uma responsabilidade? Qual é o nível da sua gratidão ao Senhor pelo seu chamado? Que te chamou quando Ele te salvou. Ele te salvou e estendeu as mãos para você e te deu um chamado para caminhar com Ele. Ele te deu uma vocação. Você tem talentos, você tem dons, você é perfeito. E às vezes você não vem para o culto, mora pertinho. Eu moro a 30 quilômetros daqui e venho. Um dia chove, um dia é sol, um dia é poeira, mas está aqui. Às vezes a pessoa ela mora próximo da igreja e não vem. Ou vem porque tem que vir, porque o esposo veio, ou a esposa veio, eu tenho que acompanhar. Qual é o nível da sua gratidão a Deus? Jesus está falando com você? Há quanto tempo você caminha nesse chamado? 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20. Talvez você quer começar a caminhar com Jesus hoje. Esse Jesus que te conhece desde o ventre, que talvez até seus pais podem ter te rejeitado, que talvez por longos anos as pessoas desfizeram de você, mas o Jesus que está aqui nessa noite, Ele está te chamando nessa noite. Ele quer te salvar e quer que você diga sim ao seu chamado. Eu não conheço a todos que estão aqui. Eu não sei quem é e quem não é, quem já deu
e quem não deu essa resposta ao chamado de Jesus. Mas eu gostaria de fazer um apelo, nem sei se a igreja tem esse costume, pastor, me perdoa. Mas eu quero saber se tem alguém que nessa noite que quer aceitar esse chamado de Jesus, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite. Em gratidão a tudo que o Senhor fez, a tudo que o Senhor faz. E ao chamamento dele na sua vida nessa noite. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e começar essa caminhada com Cristo hoje? É uma oportunidade que Deus está te dando. Não é por pressão, não é por medo, não é por medo de ir para o inferno, é por gratidão, por amor a Jesus. Eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Tem alguém que gostaria de dar esse passo para Jesus hoje? Amém? Feche seus olhos. Meu precioso Deus e meu amado Salvador, Pai querido, quando nós ouvimos, Deus, a Tua palavra nessa noite, e o Senhor de uma forma muito amorosa, porque o Senhor sempre nos amou, Senhor, e nós somos gratos pelo Teu amor. Nessa noite, Deus amado, o Senhor nos trouxe a lembrança, Pai, do nosso chamado, da nossa vocação, do propósito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor, ela possa, Deus querido, estar penetrando ao coração dos Teus filhos, e que ela possa ecoar, Senhor, no interior dos Teus filhos, durante o dia de trabalho, durante a noite de sono, que essa palavra, Senhor Deus, ela possa continuar ecoando no coração dos Teus filhos. Qual o nível da minha gratidão a Deus pela salvação e pelo meu chamado. Meu Deus, abençoa, Pai, a vida desta igreja, porque aí, meu Deus, estão as pessoas as quais, meu Deus, orava eu para que estivessem aqui e ouvissem a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, alcança, meu Deus amado, os Teus filhos, o coração dos Teus filhos, porque eu não posso fazer nada mais agora, Pai. É o Teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Deus. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos e Te agradeço, Eterno, por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.